Gente, e no vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer esses quadros no estilo barroco. A gente vai modelar esses anjos com aquela massa que eu ensinei a vocês há uns vídeos atrás, de cimento branco, e fica uma graça. Nesse vídeo a gente vai fazer a primeira parte, a gente não vai fazer pintura, a gente só vai fazer a modelagem e o corte da madeira. Então fica até o final do vídeo, que eu vou te mostrar aqui passo a passo como a gente vai fazer esses lindos quadros para decorar. Como pontapé inicial, eu peguei uma folha de caderno mesmo, dobrei no meio e depois dobrei no meio novamente, ou seja, eu dobrei em 4 pedaços para a gente poder começar a fazer o molde da madeira que a gente vai cortar. É muito simples, gente. Dobrou em 4 partes e riscou ali. Eu quero uma figura meio ovalada, né, para a gente poder cortar a nossa madeira. Riscar figuras ovaladas no papel não é uma tarefa muito fácil, então quando eu risco e a figura fica muito pontiaguda ou fica torta, então depois eu acabo refilando e fazendo os ajustes na própria tesoura, e assim fica muito mais fácil. Então a gente dobrando o papel em 4 partes, quando a gente desdobra a folha que a gente cortou, automaticamente a gente tem 4 lados iguais e forma a figura de forma correta. Agora a gente vai para o passo número 2. A gente vai riscar a figura que a gente cortou na madeira para a gente poder pegar a serra tico-tico e cortar. Eu tenho aí um pedaço de madeira pinos que não é muito grande. Então eu queria cortar a figura, eu já criei essa figura mais ou menos onde eu vou cortar 3 moldes desse que vai bater certinho o tamanho dessa tábua que eu tenho, exatamente para evitar desperdício, sobrar um pedaço de madeira onde eu não vou conseguir criar um outro projeto depois que eu cortasse essas 3 partes. Evitar desperdícios, gente, é uma coisa muito importante. E quando se trata de madeira pura, como essa tábua que eu estou usando, é mais importante ainda. Depois dos 3 moldes riscados, chegou a hora de cortar. Para isso, a gente vai utilizar a nossa queridíssima serra tico-tico. Acabei não filmando, mas depois que eu dei o corte, peguei a esmerilhadeira e dei um desbaste para fazer um acabamento lateral. Com o auxílio dos nossos moldes de silicone, eu fiz de gesso esses arabescos para a gente decorar os nossos quadros. Bem, para colar eu vou utilizar a cola para madeira. Cola para madeira não é uma cola muito indicada para gesso, mas como a peça principal é madeira, então ele acaba aderindo bem. Eu já fiz vários projetinhos aqui utilizando gesso e madeira, utilizando essa cola para madeira e todos os resultados foram positivos, inclusive em matéria de durabilidade. Levando em consideração que nós temos ali uma figura de formato achatado, isso facilita o processo de colagem. As peças de formato achatado, elas não exigem uma cola muito potente por conta do seu próprio formato de não ter muito relevo e nem ter muito volume, facilitando até com o atrito descolar a peça. Sem contar que essa cola de madeira é um clássico, né, gente? É uma cola excelente, de uma excelente qualidade, inclusive de uma facilidade no trabalho. Porque não é uma cola muito viscosa, como uma cola de isopor, como a própria cola quente. Então isso facilita muito no acabamento com a textura dessa cola. Ela é uma cola muito fácil de ser trabalhada. Prontíssimo. Nossos arabescos de gesso foram todos colados e eu deixei descansar para secagem por aproximadamente 1 hora. Não que essa cola de madeira precise de tanto tempo para secagem, mas como eu estava me envolvendo com outros projetinhos aqui em casa, eu acabei deixando um pouco mais tempo para que a cola fique bem resistente, até porque a gente vai modelar a nossa massa agora de cimento branco por cima dos arabescos que a gente colou. Então era necessário que os arabescos estivessem bem resistentes, bem colados, para exatamente não soltar com o peso da massa que a gente vai modelar por cima. Bem,
De início, vocês já viram que eu já modelei uma primeira figura ali, que foi num formato de uma coxinha meio amassada, meio achatadinha ali, e estou fazendo uma outra figura igual, colando no outro lado. Esse vai ser o processo de modelagem inicial para fazer as asas do anjo, que vai ser a figura principal do nosso quadro. Essa massa de cimento branco, só recapitulando, porque inclusive tem vídeos aqui no canal eu ensinando a fazer. Para quem não assistiu, vai lá correndo assistir, porque é uma massa super fácil e versátil para a gente fazer artesanato. Ela só leva cimento branco, farinha de trigo e cola branca. Eu estou modelando ali agora, fazendo uma profundidade ali na parte de cima das asas, que é exatamente onde tem aquela composição óssea, né, que estrutura a asa de um pássaro. Então eu estou fazendo aquela profundidade ali e com o pincel bem umedecido eu estou alisando a massa para poder fazer um acabamento bacana, para depois a gente modelar as penas por cima. Agora eu peguei uma esteca ali com a ponta de borracha, né, bem macia, para a gente poder começar a fazer os cortes da pena e também começar a modelar. Eu só estou riscando ali de forma bem grosseira, só para poder delimitar os espaços em que eu vou modelar as penas, para depois a gente fazer o acabamento. Agora, de fora para dentro, eu vou cortando a massa com a ponta da esteca, se vocês observarem, tá vendo? Fazendo aquele relevo e o acabamento da ponta da pena, que de certa forma é meio arredondado. E assim eu vou fazendo por toda a figura, naquelas áreas que eu tinha antes delimitado, né? Percebem que já está ganhando um formato, já está definindo mais ou menos como uma asa de pássaro mesmo. Uma outra breve observação. Gente, percebam a elasticidade e a versatilidade dessa massa. Observem que ela não racha, observem que ela é bem elástica. Isso facilita a gente modelar qualquer tipo de figura para fazer qualquer tipo de artesanato. É uma massa muito interessante. Eu falei sobre a massa não rachar, mas é fundamental a esteca que você estiver trabalhando, na medida em que você vai fazer esses cortes como eu estou fazendo aí, você umedecer. A esteca que eu estou utilizando, como eu disse antes, é de borracha, é muito macia, mas quando você umedece ela na água, o trabalho fica muito mais facilitado e o acabamento fica outra coisa. Até porque, para qualquer tipo de trabalho manual, o acabamento é fundamental. No meio do caminho, eu estabeleci que eu não ia modelar o restante da asa, então eu peguei parte desse mesmo molde de arabesco que eu tinha mostrado a vocês, que a gente fez o primeiro acabamento aí. Sempre faço isso, eu peguei parte, só um fragmento que realmente me interessava na forma, preenchi de gesso e extraí só essa parte para fazer o acabamento da asa. Vai uma dica, gente, eu sempre faço isso. Se você tem uma forma de silicone, principalmente em formato de arabesco, que é um formato que eu utilizo muito aqui no canal, você não precisa sempre copiar com gesso ou com massa de biscuit a figura completa. Você pode às vezes preencher de massa só aquela partezinha que você quer para fazer um pequeno detalhe em qualquer peça que você esteja fazendo, como é o caso ali da asa. Aquele arabesco grande que tem abaixo da asa ali é a mesma forma desse pequeno detalhe que eu estou colando na asa na parte de cima. Eu apenas utilizei uma parte do arabesco de baixo. E aí você vai montando várias composições e aproveitando muito melhor a forma que você tem. Com um pouco de criatividade, você não limita a sua forma, você cria projetos e utiliza ela de formas muito mais versáteis.
Agora voltemos a atenção para nossa massa novamente. A gente vai pegar uma pequena porção para a gente poder modelar o rosto do nosso anjo. É necessário solvar bastante. Todo vídeo que eu trabalho com massa aqui no canal, eu sempre digo a vocês que o fundamental para não rachar a peça que você vai modelar é solvar a massa. Então é preciso solvar a massa e deixar ela bem macia para na secagem evitar rachaduras. Gente, infelizmente no processo de modelagem do rosto do anjo, acabou não filmando. Eu fui conferir depois e acabou não filmando. Mas eu vou fazer uma explicação breve e rápida aqui para que vocês não se percam no processo de modelagem. Comecei com a quantidade de massa que eu peguei suficiente para o tamanho do rosto. Eu estou modelando ali uma bolinha e vou fazer, obviamente, aquela modelagem inicial, do pontapé inicial, que é fazer um formato meio de coxinha sem ponta, né? Estou modelando ali, já encaixei o rosto na posição em que eu vou querer. Com a ajuda dos meus 2 polegares, eu vou apertar os dedos formando a cavidade dos olhos. Infelizmente o vídeo ficou comprometido. A parte da modelagem do nariz e do cabelo eu vou deixar por conta de vídeos que tem aqui com massa de biscuit e eu modelando os rostinhos do gnomo, que a base, né, de modelagem é a mesma. Então, infelizmente, eu peço desculpa para vocês, e quem não assistiu o vídeo da modelagem do gnomo, pode ir lá que tem a modelagem completa do rostinho. E nessa primeira parte dos quadros estilo barroco que estamos fazendo, esse foi o resultado final. Eu espero imensamente que vocês tenham gostado. Se você gostou, dá um like para o YouTube entender que você gosta do meu conteúdo. E se você não se inscreveu no meu canal, aperta aí, se inscreve no canal e aperta o sininho para você sempre ter notificação quando eu postar um vídeo novo. Gente, no passo 2, a gente vai fazer a pintura estilo envelhecida e a adoração dessa peça para a gente poder concluir. Então não esquece, vai lá no outro vídeo para a gente poder concluir juntos esse projeto que é muito bacana. Um beijo, até a próxima semana, bye!